Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Este bloco começa com um depoimento do repórter especial do jornal O Globo, Chico Otávio. Ele já viveu na pele as dificuldades de fazer matérias sobre irregularidades no judiciário. Um esforço, no entanto, que valeu a pena. Em 2002, o jornalista Chico Otávio ganhou o Prêmio ESSO com uma série de reportagens sobre a venda de sentenças nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Seguramente, um dos mais difíceis trabalhos de apuração que eu encarei. Se hoje o judiciário é, entre os três poderes, o menos transparente, você imagina 10 anos atrás. Então a gente enfrentou essa dificuldade, né, do juiz que só se manifesta nos autos, e fora isso, o texto, né, esse juridiquês, essa linguagem cifrada do judiciário, que me fez assim, me exigiu um esforço sobrenatural para entender o que estava ali e o que dizia as entrelinhas das sentenças. A nossa sorte é que a corregedora do TRF2, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, não era nada corporativa, levou a cabo as denúncias, isso facilitou muito o nosso trabalho, porque de um ponto em diante nós estávamos respaldados por uma decisão dela. Agora, evidentemente, enfrentamos alguns temores, né? Nossos editores sempre muito preocupados, afinal de contas, o alvo eram 3 desembargadores federais, portanto, pessoas poderosas, mas, felizmente, a segurança da apuração superou essas dúvidas todas e nós conseguimos publicar a reportagem. Eu queria trazer o assunto aqui para o doutor Ofir Cavalcante. Um telespectador, Maurício Torres, de Pernambuco, ele faz uma pergunta que vai assim ao ponto, que interessa à sociedade, ao cidadão, não é? Qual a punição, doutor Ofir, a punição necessária para magistrados corruptos? Porque, normalmente, comprovada a irregularidade, o magistrado é aposentado. E aí ele fica o resto da vida ganhando um salário com a vida que pediu a Deus. Quer dizer, no fundo não é uma punição, é um prêmio. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que a classe, os advogados, como é que a magistratura vê esse tipo de desenvolvimento de um processo? Bem, a punição para o magistrado, a maior punição que pode se dar ao magistrado, do ponto de vista administrativo, é a aposentadoria compulsória. Ou seja, o magistrado passa para a aposentadoria recebendo os proventos proporcionais ao tempo de serviço que ele tem. Para alguns, isso efetivamente é um prêmio. Por que surgiu esse Instituto da Aposentadoria Compulsória? Surgiu para proteger o magistrado a perseguições políticas que eram feitas durante o regime militar, quando foi editada a Lei Orgânica da Magistratura. Com a Constituição de 88, a única possibilidade desse magistrado perder essa aposentadoria compulsória é depois uma ação judicial que transite em julgado, onde seja decretada que ele efetivamente cometeu um crime e que precisa ser punido por conta disso. Portanto, isso, na verdade, acaba sendo muito mais um prêmio para juízes corruptos do que propriamente uma forma de penalizar. O que a ordem sempre vem defendendo é que esse modelo mude. É necessário que se faça uma modificação constitucional. Infelizmente, uma PEC da atual ministra Ideli Salvati foi rejeitada no Senado Federal, que tratava especificamente dessa matéria. É necessário que se dê para a sociedade essa condição de ela, a sociedade, dizer, olha, o magistrado, a partir de um processo disciplinar, com ampla defesa, o devido processo legal respeitado, ele é afastado, é aposentado, e ele vai, então, para a justiça buscar o direito de continuar percebendo essa aposentadoria, e não ao contrário. Ele é aposentado e a justiça, a sociedade é que tem que buscar que esse direito não seja pago a ele. Portanto, há uma inversão de valores e é isso que a sociedade não consegue aceitar. A norma constitucional está aí e precisa de uma modificação, é nesse sentido que precisamos trabalhar cada vez mais. Maurício Azedo, eu queria, além do caso do Estado de São Paulo, submetido à censura há tanto tempo, que é um caso extremo,
mas você tem vindo, infelizmente, vem com frequência ao nosso programa para denunciar esses abusos do judiciário contra o exercício do jornalismo livre. Como é que você vê, quer dizer, como é a avaliação que você faz sobre esse volume de casos que realmente põe em questão, põe em dúvida o Estado de Direito no Brasil, né? Diniz, essa situação que você relata e a que você faz menção decorre do insuficiente preparo de juízes que foram formados na época da ditadura militar e que não têm uma valoração adequada da importância das instituições democráticas incorporadas ao texto constitucional. Em relação, por exemplo, à censura prévia, o texto constitucional é claríssimo, é incisivo, curto, objetivo e muito expressivo, que diz que não haverá censura política, ideológica e artística. E nós vemos, a ABI tem um acompanhamento permanente disso, e nós vemos que, ao longo de todo o país, juízes de primeira instância, desafeiçoados e com essa preparação doutrinária insuficiente, têm adotado a censura prévia como uma forma de perseguição a jornais e a jornalistas. Esse é um quadro que precisa ser mudado e que precisa de um grande exemplo. É inadmissível que o presidente do Supremo Tribunal Federal, como presidente e chefe do Poder Judiciário do país, o ministro César Peluso, não tem adotado de ofício uma medida para pôr termo a essa censura prévia de 2 anos ao jornal Estado de São Paulo. Isso é uma aberração, é um escândalo em termos de atropelamento da ordem constitucional e enquanto o ministro Peluso não adotar essa medida, nós veremos pipocar pelo Brasil a todo instante medidas de cerceamento do direito de livre expressão que a Constituição assegura. João Bosco Rabelo, agora, esse caso do Estadão, que é exemplar, quer dizer, é um caso extremo, mas é exemplar, quer dizer, ele chama atenção porque, além da censura, o próprio tribunal disse que o juiz não tinha suficiente isenção e agora uma outra instância anula as provas levantadas pela Polícia Federal no mesmo processo. Quer dizer, então, já não temos nem processo. Quer dizer, então, temos censura, mas não temos o processo, porque as provas são inválidas. Eu queria que você nos desse para o telespectador todo esse processo kafkiano, absurdo e arbitrário que estamos assistindo. Pois é, Diniz, é surrealista, né? Foi uma surpresa muito grande quando nós tomamos conhecimento da decisão do STJ de eliminar, quer dizer, considerar inválida tudo aquilo que a Polícia Federal tinha recolhido como provas e que já tinham sido aceitas na primeira instância. E, enfim, todo o processo tinha sido respaldado judicialmente com aquelas provas. E, em seguida, nós descobrimos que foi uma sessão muito estranha do Superior Tribunal de Justiça, porque foi uma sessão com juízes substitutos, sem a presença de outros juízes que tinham um conhecimento maior do caso. E foi uma sessão relâmpago e preparada assim às pressas para resolver o assunto. Então, o que se percebeu ali foi o seguinte: foi o único momento em que o Superior Tribunal de Justiça foi rápido, foi de uma eficiência operacional inacreditável. Quando você tem aí casos que duram mais de 10 anos, esse foi resolvido muito rápido. A minha avaliação pessoal é de que tudo isso que aconteceu, desde o momento em que o desembargador Dácio Vieira resolveu impor a censura ao Estado, a família Sarney, o empresário Fernando Sarney e o pai, o presidente do Senado, José Sarney, na verdade estavam ganhando tempo. A censura o judiciário prestou um favor imenso a eles, que foi um prazo
para que nos bastidores eles construíssem uma saída para a situação difícil que se encontrava o empresário e que atingia, evidentemente, o resto da família e causava um dano político imenso ao presidente do Senado naquele momento. Esse tempo que ele ganhou foi suficiente para ele articular tudo o que ele precisava para que chegasse a esse desfecho de simplesmente você agora ter uma censura ao material e não ter mais o processo, como você disse, né? Foi uma costura política conduzida, a meu ver, isso é uma percepção minha, pelo presidente do Congresso, o senador José Sarney. Vamos ao intervalo e voltamos já.